Sasuke, um personagem extremamente poderoso dentro do universo de Naruto/Boruto. E é justamente pelo poder que o Sasuke tem que ele foi nerfado em várias lutas ao longo da sua vida. E a primeira luta aqui que eu vou trazer que ele foi nerfado é a luta dele contra o Deidara. Muita gente diz que o Sasuke só venceu devido ao protagonismo, devido ao roteiro, porém é uma inverdade. O Sasuke ali, ele realmente venceu o Deidara, porém era para ele ter vencido o Deidara mais facilmente ainda. O Sasuke ele tinha um Sharingan, e um dos poderes do Sharingan é simplesmente fazer o usuário do Sharingan entender qual que é a técnica do seu oponente, ou seja, na primeira vez que o Deidara usou a sua argila explosiva, já era para o Sasuke, de começo, entender que aquilo ali era estilo terra e que era fraco contra estilo raio. Estilo raio esse, o Sasuke dominava muito bem. Então, logo no começo da luta, já era para o Sasuke ter certeza sobre a fraqueza do Jutsu Deidara. Mas o Sasuke, ele faz toda uma luta contra o Deidara, simplesmente testando a teoria dele, que a argila do Deidara era estilo terra e que era fraco contra estilo raio, o que não faz sentido. Era para ser uma cena igual do Kakashi versus o Kakuzu. Na primeira vez que o Kakuzu usou seu estilo terra, o Kakashi já entendeu e presumiu, devido ao Sharingan, que o Kakuzu estava usando o estilo terra e que era fraco para estilo raio. Era para ser a mesma situação. Na primeira vez que o Deidara usou a argila explosiva, já era para o Sasuke saber que aquilo ali era estilo terra, e daí em diante qualquer ataque usando a argila explosiva do Deidara seria facilmente neutralizada pelo estilo raio do Sasuke. Então aquela luta inteira que teve não faz sentido, já que era para a luta inteira o Sasuke estar simplesmente neutralizando qualquer ataque do Deidara com seu estilo raio. A gente sabe que o Sasuke ele é um ninja muito inteligente e treinou anos com o Orochimaru. Então assim que ele viu o estilo terra, que no caso era a argila explosiva do Deidara, já era para ele saber, devido ao Sharingan, que dá a capacidade de fazer o usuário entender qual que é o estilo, se é estilo água, se é estilo terra, do seu alvo, do seu inimigo, e com base nisso já era para, no primeiro jutsu do Deidara, ele saber que era estilo terra. O roteiro simplesmente nerfou a inteligência do Sasuke, porque o Sasuke sempre foi um ninja muito inteligente e ainda treinou anos com o Orochimaru, um Sannin lendário. Então ele saber qual jutsu é mais forte e mais fraco que o outro era o básico do mundo ninja. Então era para ele saber assim naquela luta. Então ele criou toda uma situação de luta contra o Deidara que foi totalmente desnecessário. Como eu disse, no primeiro jutsu do Deidara, o Sasuke já era para saber que era estilo terra e daí em diante não teria luta. Seria simplesmente humilhação da parte do Sasuke para o Deidara, já que qualquer jutsu do Deidara simplesmente seria anulado pelo estilo raio do Sasuke. Para o Sasuke ter vencido o Deidara com muito mais facilidade, não era para ele ter ficado tão acabado como ele ficou na história original. Outra luta aqui que muita gente gosta de usar para humilhar e ridicularizar o Sasuke é a luta dele contra o Killer Bee. Aquela luta, na minha opinião, foi uma das lutas mais roteirizadas de Naruto Shippuden, na minha opinião. Isso porque se a gente for olhar o contexto daquela luta, o Sasuke era para levar o Killer Bee vivo e ele já tinha conhecimento que o Killer Bee era um Jinchuriki. A missão dele era levar o Killer Bee vivo para a Akatsuki para tirar o 8 caudas do Killer Bee. E o Sasuke ele possuía o seu Mangekyo Sharingan. Com o seu Sharingan base, ele já tinha tido capacidade para entrar no espaço-tempo, aonde a Kurama ficava dentro do Naruto. Isso sem ter muitas informações sobre bestas de caudas e etc. lá no começo de Naruto Shippuden. Então o Sasuke com seu Mangekyo era para ter com extrema facilidade a capacidade de entrar no espaço-tempo, onde o 8 caudas ficava dentro do Killer Bee, colocar o 8 caudas e o Killer Bee em um Kenjutsu e levar, sem luta, sem nada. E a gente viu que no começo da luta, em vários momentos, o Killer Bee olhou nos olhos do Sasuke. E o Sasuke ali foi nerfado na sua inteligência, porque a missão dele era levar o Killer Bee vivo. Então não era para ter luta, era pro Sasuke simplesmente chegar, colocar o Killer Bee e o 8 caudas em um Kenjutsu e levar o Killer Bee. Não era para ter luta. Então ali foi uma situação onde o roteiro realmente segurou demais o Sasuke, porque a gente sabe que o Killer Bee foi quem ensinou o Naruto lá no arco da guerra a controlar o poder da Kurama. Então o Killer Bee ainda teria muito destaque dentro de Naruto Shippuden. Então ele não poderia ter sido derrotado ali. E como a missão do Sasuke era levar o Killer Bee vivo, o mais inteligente a se fazer já era começar usando o Genjutsu. E como eu disse, para o Sasuke com o Sharingan base já conseguiu entrar no espaço-tempo onde o Kurama ficava, com o Sasuke com Mangekyo Sharingan com mais experiência em Genjutsu, era assim para ele já começar a luta, colocando 8 caudas, o Killer Bee em um Genjutsu e levando o Killer Bee derrotado antes mesmo de ter luta. A gente viu que o começo da luta foi o Killer Bee olhando para os olhos do Sasuke. Então isso aí só não aconteceu roteiro. Então essas aí são duas lutas que, na minha opinião, o Sasuke foi extremamente nerfado para não atrapalhar o roteiro da obra.
É lógico que também teve outras situações onde o Sasuke foi nerfado, mas eu vou trazer apenas essas duas aqui nesse vídeo. Mas e você, concorda ou discorda do que eu disse? Você acha que o Sasuke foi nerfado ou não? Deixe sua opinião nos comentários, me siga no YouTube, no TikTok e deixe o like. Falou!